Voltando então, vamos falar agora da fonte, do meio de propagação e do receptor. A fonte geradora da onda, né, pode ser um instrumento musical, pode ser um motor ruidoso, pode ser o cone de um alto-falante, por exemplo. Né, qualquer dispositivo capaz de transformar algum tipo de energia em ondas. Né? No nosso caso, ondas sonoras. Então, três elementos são identificados em relação à fonte sonora. A fonte primária de energia, né, que é a fonte que vai gerar a excitação que causará a vibração. Por exemplo, o pinçar de uma corda, né, de um instrumento. Ela vai causar essa energia inicial. Quando eu pinço a corda, causa energia inicial na corda. Quando um flautista sopra sua flauta, o sopro é a energia inicial. O que vai gerar a excitação e causará a vibração de fato, né, do instrumento. Então, a corrente elétrica, por exemplo, que gera o cone do alto-falante que vai para frente e para trás, ela também é essa fonte primária de energia. A segunda característica da fonte é o elemento vibrante. O que é que vai vibrar com essa energia aplicada? Então, é o que efetivamente vibra. Por exemplo, a corda da viola. Né? A força sou eu que aplico, mas o elemento vibrante é a corda. Então, isso também é uma característica da fonte emissora, né? Da fonte geradora. Coluna de ar dentro de um instrumento, de uma flauta, por exemplo, de um clarinete, é o elemento vibrante, é o próprio, né, essa coluna de ar que passa. E o terceiro elemento é o ressoador, ou ressonador. Então é o corpo, geralmente, do instrumento, né, que a função principal é fazer uma amplificação dessa geração, amplificação dessa vibração da fonte sonora. Ele converte de modo mais eficiente as vibrações do elemento vibrante, que é a corda, em ondas sonoras. Se não fosse o corpo do instrumento, vocês não ouviriam de fato esse som, né, amplificado. A caixa de um piano, por exemplo, né, o tampo, né, de uma viola, de um violino, existe para ser o elemento vibrante. A mesma coisa com o alto-falante. O cone pode vibrar lá. Se o alto-falante estiver suspenso, ele emite um determinado som. Se ele estiver instalado em uma caixa de som, se o alto-falante estiver lá instalado numa caixa de som, ele emite um som muito mais amplificado, encorpado. Né? Então a caixa é o ressonador. Então são esses três elementos da fonte geradora de som. Né? A fonte primária de energia, o elemento vibrante e o ressonador. Sobre o meio de propagação. O meio de propagação é o suporte que possibilita que esse som gerado pela fonte chegue até o receptor. Então, geralmente é o ar, ou a água, ou metais, madeira. Todos esses meios, né, materiais estão aptos a propagar a onda sonora. Existe também, né, nisso tudo, os obstáculos. São as paredes, os vãos, as superfícies, os corpos. Então, um teatro lotado soa diferente de um teatro vazio. Uma casa cheia de móveis soa diferente de uma casa, né, sem móveis nenhum. Isso tudo conta como um meio propagador. Nessa parte do meio propagador, a gente estuda também, por exemplo, como tratar uma sala. Que obstáculos tem que ter, como tratar uma sala para uma gravação. Como tratar uma sala para uma conferência. É diferente. Como tratar uma sala para ter um isolamento, né, sonoro, para que não venha nenhum som externo. É outro tipo de tratamento também. Então existe o tratamento, existe o isolamento, existem as reflexões. Então eu estou gravando o vídeo da minha casa, por exemplo, em uma sala sem isolamento acústico. Então vocês ouvem os sons do ambiente externo, um cachorro latindo, uma pessoa falando. E isso tudo faz parte do meio que se propaga o som. Então o meu som está se propagando até a câmera de vídeo, por exemplo, para que vocês ouçam. Mas
está tendo interferência de todos esses fatores do meio, ok? O meio, ele envelopa o som, então altera as características sonoras. O som desse instrumento no Teatro Amazonas é um. O som desse instrumento no auditório da UEA é outro. Na minha sala, onde eu dou aula na UEA, é ainda outro. Aqui nessa sala é totalmente diferente. Então depende muito do ambiente em que se está. E, por último, é o receptor. O receptor, ele é o sistema que recebe e decodifica as ondas, né? O estímulo proporcionado pela onda sonora. Então, pode ser representado pelo nosso sistema auditivo, como eu falei, ou por outros meios de captação. Pode ser o microfone da câmera que eu estou falando também. Ele é um meio que decodifica o som de uma forma peculiar que vai passar esse som para o digital e juntar no vídeo para que vocês possam me ouvir. Né? Imagina que eu estou mexendo a boca e vocês não estão ouvindo nada. Ia ser sem nexo nenhum, sem propósito algum. Ok? Então, o receptor, nesse caso, seria um microfone. E aí existem uma gama de diferentes microfones para diferentes funções, para diferentes aplicações, né, que recebem o som de maneira diferente. Eu posso estar gravando aqui para a câmera e posso estar também gravando num gravador profissional, por exemplo, e o som será totalmente diferente da minha voz, certo? Nesse momento, eu vou gravar o som da viola na câmera e vou gravar num gravador profissional. Na verdade, o som de todas as aulas eu estou gravando também num gravador profissional. Mas vamos ver a diferença, né, dessa recepção. Né? Por exemplo, que música? Vocês ouviram agora com o som do gravador profissional e eu vou colocar agora com o som, né, do gravador da câmera. Eles são sons diferentes porque são microfones diferentes.